Boa noite. Nosso grupo é composto por mim, Murilo, a Andressa Munemori e o Victor Pilon. E nosso artigo é a manufatura de implante craniano customizado, utilizando impressão 3D e estampagem incremental de chapas. Então, quando a gente fala de qualquer coisa que envolva a palavra craniano, principalmente acidentes cranianos, a gente sabe que eles lidam com o cérebro, eles são uma coisa muito delicada, né? Só que o que a gente talvez não saiba tanto é que o crânio de uma pessoa ele não é totalmente reto, ele é bem deformado, dependendo de cada pessoa, como ele foi formado, né? Então, quando uma pessoa sofre um acidente que precisa de algum implante craniano, por exemplo, fraturas ou acabou perdendo um pedaço do crânio, precisa ter muita atenção com os detalhes desse crânio para que ele fique bem formado, né? Então, esses implantes eles precisam ser bem cuidadosamente feitos. É um processo bem complicado e o nosso artigo ele justamente tenta dar uma solução para esse processo de fabricação de um implante que vai ser colocado na cabeça de uma pessoa. Garantindo essa qualidade, né, essa atenção aos detalhes aí, e que ele não seja um processo tão demorado, porque às vezes precisa ser uma coisa bem rápida, né? Então essa solução, ela vem na forma de você fazer uma impressão 3D do crânio da pessoa, e daí você vai digitalizar você faz na verdade um modelo digital do crânio da pessoa, né? Você separa o modelo do crânio e o modelo do implante, você vai fazer ele também em digital. E aí depois esse implante, ele vai ser fabricado utilizando um processo que a gente vai entrar em mais detalhes depois, que ele vai fazer uma conformação numa chapa para ser colocado o implante na pessoa. Já vou adiantar que essa chapa ela é feita de titânio puro grau 2, que é um ponto bem importante porque é um material que não tem rejeição pelo corpo, né? Então a metodologia que eles fizeram essa solução. Basicamente eles pegam várias imagens de ICOM, que são imagens de radiografia, eles vão converter essas imagens para um modelo de computador, eles usam um arquivo lá que vai fazer essa conversão, e aí utilizando SolidWorks, utilizando alguns aplicativos que rodam no estilo CAD, eles conseguem fazer essa modelagem do crânio da pessoa, que vai ser também impresso 3D, e eles conseguem fazer uma programação e um planejamento de como que vai ser processada essa chapa para ela ficar no formato certinho. Então, como é que eles fazem essa digitalização, né? Primeiro, eles tiram uma série bem grande de fotos de radiografia, só para vocês entenderem, esse modelo que a gente tem aqui, eles utilizaram 742 imagens de radiografia, que é bastante coisa. E aí eles usam um conversor aí desse arquivo para converter ele para o SolidWorks. Então, depois que eles fazem essa conversão, eles conseguem rodar esse modelo no SolidWorks e conseguem modelar o crânio em 3D, né? Depois que eles têm esse modelo 3D, eles têm que fazer um planejamento de como que vai ser processado essa chapa. Então, eles também fazem a impressão da modelagem ali, né? Utilizando uma impressora 3D, eles fazem. E depois eles fazem uma programação passo a passo de como é que vai ser feita essa conformação da chapa para que ela consiga se ater aos detalhes ali do crânio da pessoa. Então, entrando no processo de fabricação, que é um passo bem importante, por que eles têm que fazer uma modelagem 3D? Porque o processo que eles utilizam, eles chamam estampagem incremental de chapas, só que eles fazem uma estampagem incremental com um suporte inferior fixo. O nome do processo é estampagem incremental com suporte inferior, né? Eles fazem, então, uma impressão da parte de baixo do modelo ali, que é o molde, eles fazem uma impressão em 3D de polímero, de como é que vai ser recebido esse crânio, né? A parte externa dele. E daí eles colocam a chapa de titânio em cima, e aí a programação vai ter uma haste que ela vai batendo nessa chapa e vai conformando ela aos poucos. Então a ordem que você faz isso vai ditar se não vai ter fraturas, tem que ter um certo cuidado aí, né, com como é conformada a chapa. Vale dizer também que a ponta dessa haste que vai bater, ela tem que ser de titânio também, porque senão você vai ter uma contaminação da chapa e como ela vai ser um implante na cabeça da pessoa, precisa ter muita atenção com esses detalhes, né, para não ter uma rejeição, uma infecção, qualquer coisa assim. Então essa ponta de titânio, ela vai batendo na chapa, que vai se conformando conforme o molde que está embaixo, que é o molde de polímero,
que foi impresso utilizando também o modelagem 3D, né? E depois que ela fica pronta, a gente ainda tem que fazer o corte desse implante e fazer um lixamento nele externo ali, né, para ele se acoplar bem certinho no crânio da pessoa depois. Então aqui tem uma imagem já do implante praticamente pronto, ele já foi conformado, né? O molde está embaixo ali, que é onde ele está se conformando. E a parte de modelar, de processos que eles utilizam basicamente foi essa. Agora eu vou dar sequência aí para o Victor. Bom, agora falando um pouco sobre os resultados desse implante craniano, do processo da estampagem incremental, a gente sabe que o retorno elástico, após a passagem da ferramenta, provoca uma certa discrepância dimensional entre o modelo do CAD, do projeto, e a peça final. E para ser feita essa medida da discrepância, foi obtido coordenadas Z de pontos localizados em duas linhas centrais da superfície de estampagem, uma horizontal X e uma vertical Y. Aqui ao lado a gente pode observar uma tabela, onde foi feita essa averiguação, e podemos observar ainda que a menor diferença está na coordenada x0, com uma diferença de menos 0,88 milímetros, e a maior diferença que a gente tem é na coordenada y, 40, com uma diferença de menos 1,399. A respeito agora do limite máximo do ângulo da parede, foi definido a partir de um teste prático, em formato de tronco de pirâmide, como a gente pode observar na imagem ao lado, né? E o ângulo de parede máximo para essa estampagem incremental foi definido com 47 graus, de acordo com os parâmetros da estampagem incremental. Certo? E agora falando sobre a resistência mecânica, foi realizado previamente a partir de ensaios de tração e o ensaio de dureza realizado na peça estampada. E a gente pode observar os resultados observando o gráfico de tensão versus deformação no sentido da laminação. Ainda é importante frisar nesses resultados que o corpo de prova 1 e 2 eles tiveram um comportamento muito parecido em relação à deformação tanto plástica como elástica. E o corpo de prova 3 ele teve uma diferença um pouco relacionado ao comportamento na deformação plástica. Referente à resistência à deformação, foi realizado ensaios de dureza Vickers, e a carga aplicada no micrômetro foi para todos os ensaios foi de 300 gramas. Ao lado a gente pode observar uma ilustração desse equipamento para esse ensaio, né? E relembrando um pouco, a estampagem incremental ela é caracterizada pelo processo de estiramento, né? Então, com isso ocorre a diminuição da espessura do material. Porém, nesse processo ainda ocorre a transformação na microestrutura do material. E essa transformação acaba aumentando a rigidez do material, preservando assim a resistência à deformação. Nós podemos comprovar esse processo pelo aumento da dureza no titânio após a estampagem, analisando a média dos ensaios na tabela abaixo. Um fator muito relevante referente aos resultados do implante craniano é a rugosidade. É muito importante porque ela é uma característica física da superfície dos materiais biocompatíveis, né? E essa rugosidade ela amplia a oposição óssea e promove a adesão, crescimento e a proliferação das células sobre a superfície do implante. E a gente obteve como resultado uma rugosidade média de 1,3 milímetros. Agora, chegando na parte final do trabalho, como os autores eles conseguiram avaliar a eficiência do implante? Então, os autores eles pegaram as coordenadas do modelo desenvolvido no CAD, que foi virtualmente, menos as coordenadas do implante pronto, que foi o obtido na realidade. E isso deu a diferença das dimensões que eles obtiveram na prática. E eles conseguiram concluir que essa diferença das dimensões, elas não comprometeram o implante tanto na parte estética quanto na funcionalidade. Então, esse trabalho ele apresentou duas contribuições bastante importantes. A primeira foi conseguir desenvolver esse projeto adaptando os recursos que eles já tinham, que foram os softwares e a máquina CNC, que inicialmente era usada para usinagem.
E a segunda contribuição é com relação à redução dos custos de produção dos implantes. Segundo os autores, os custos de implantes cranianos, tanto fabricados em polímero quanto em titânio, eles podem chegar a R$ 100.000, né, dependendo da área, do formato e o processo de fabricação. E os custos para esse método de fabricação que foi exposto no trabalho, nesse trabalho, eles estão estimados em R$ 5.000. E esses custos, eles incluem as horas de trabalho, né, que foram destinadas à preparação dos arquivos, para modelagem, para usinagem, a estampagem, todos os processos que a gente viu aqui no começo, a fabricação da ferramenta com o excerto de titânio, o custo da chapa de titânio e também o custo da hora-máquina do centro de usinagem. E com isso a gente encerra a nossa apresentação, agradecendo a atenção de vocês.